Boa tarde, Tia Su. Boa tarde, Infantil 3. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tia Rafa. Hoje eu estou empolgada. Hoje é a aulinha de matemática e eu estou muito empolgada. E vocês, galerinha, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? A aula de matemática de hoje é conteúdo novo, mas não é tão novo assim, porque os nossos alunos, os nossos pequenos, são muito chuchus. E eles, já tenho certeza que já sabem. Bora lá, Tia Su? Bora lá, tia Rafa. Nós vamos falar aí dos números. Isso aí. Você sabia que os números, eles são infinitos? Os números não têm fim. Não tem como você falar, o número vai de 0 a 10. Não, o número não tem fim. Eles são muitos e muitos, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. E os números, eles foram criados para representar algo, para quantificar algo, ou para dizer que aquele algo ali só tem aquele. Vou explicar, Tia Su. Imagina aqui que eu tenho uma imagem que tem quantos sols? Um. Quantas folhas? 3. Quantos gatos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gatinhos, tia Rafa. Muito bem. Então, os números, eles servem para quantificar objeto, quantificar coisas, para a gente saber quantos tem. E os números também servem para falar assim que a sua casa fica lá na Rua Palmeirinha, número 21. Então, significa que lá na Rua Palmeirinha existem muitas casas, porém a sua é representada pelo 121. O celular, existem vários celulares. Como é que eu sei qual que é o meu? Porque eu tenho uma linha e essa linha tem um número que significa que é minha. O número do telefone da Tia Su é diferente, porque é o número dela. Então, os números, eles servem para muitas coisas. Eles podem ser representados de várias maneiras. Como quantificar, falar quantos anos eu tenho. Na verdade, já não dá mais para usar a mão, viu, Tia Rafa? Tem que usar... Você precisa das minhas, tia Rafa, para ajudar? A minha mão, a sua mão e mais 8 dedinhos aí. Mas os pequenos conseguem quantificar quantos anos eles têm ainda pelos dedinhos. Então, os números, eles podem ser representados pelos dedinhos, né? Eles podem ser representados da forma que eles têm, né? Que são os nossos números aí, que a gente usa para quantificar, para representar. E os nossos números, eles também são utilizados para representar a hora, através do relógio, né? Fora a casa, o celular, a hora também. E podem ser utilizados em dinheiro, com valor. Então, olha aqui, eu tenho uma nota de 2, de 5, de 10, de 50, de 20, de 50 e de 100. Então, aqui eu uso uma continha de mais ou de menos, que vocês vão aprender daqui a pouco, mais para frente, para representar números que às vezes não tem nota. Um exemplo, eu quero uma nota de 30. Não tenho uma nota de 30, mas se eu pegar 20 mais 10, eu tenho 30. Não tenho uma nota de 7, mas se eu pegar 5 mais 2, eu tenho 7. Então, os números, eles são utilizados para muita coisa na nossa vida. Eles têm um valor muito importante, porque sem eles não dava para quantificar pessoas, não dava para saber quantos anos você tem, não dava para saber qual é a sua casa dentro de uma rua onde tem muitas casas, não dá para saber quanto custa um grampeador, né? Se eu não utilizar um número lá para falar assim, esse grampeador custa 10 reais. Se o número não existisse, não ia ter como representar. Então, o número, ele serve para muitas coisas. Na verdade, o número, ele serve, Tia Su, a partir do momento que você está lá na barriga da mamãe. Porque na gravidez, ele é representado por meses. 9, olha lá, 9 meses você fica na barriga da mamãe.
Então, Verdade, desde então, tudo. Depois que o bebê nasce, tia Rafa, ele tem uma certidão de nascimento que também lá tem número da certidão, número do CPF dele. Então, para tudo se utiliza o número do número. dia, porque o nosso dia, ele é contado por números, né? A gente tem um calendário. Então, lá na certidão também vem representado pelo número do dia que nasceu, a hora que nasceu. Então, os números, eles têm uma importância muito grande na nossa vida. Eles servem para quantificar, para representar, para dar valor às coisas. E agora que a gente já aprendeu aí que os números são muito importantes, nós vamos fazer a nossa atividade. Lá na página 40, apostila grossinha essa aí da foto. Olha lá. Eu tenho aqui os números que precisam passar aqui o lápis para cobrir o tracejado, ok? E depois eu tenho frutas dentro desse prato, aonde você vai ter que ligar no número que corresponde a elas. Então, o pratinho que tiver 2 maçãs, você vai ter que levar lá no número 2. E aqui embaixo, ele fala que uma bacia de mamão custa R$5. Você vai ter que olhar aqui e circular aquele que representa o valor do mamão. Então, lá nas mãozinhas tem uma nota de 2 e 2 moedas de R$1. Tem uma nota de 2 e uma moeda de R$1. E tem uma nota de 5. Qual será dessas mãozinhas que consegue comprar os 3 mamão por R$5? Aí você circula essa mãozinha aí, tá bom? Depois, na página 41, você vai pintar as frutas correspondente ao número. Então, aqui tem o número 1 e tem um monte de banana. Você vai ter que pintar apenas uma banana. Número 2, apenas 2. Aqui eu acho que é uma mandioca, viu? Eu acho que é uma mandioquinha. Apenas 2 mandioquinhas. O número 3, apenas 3 maçãs. E assim por diante. Ok, galerinha? Muito fácil para vocês, né? Eu sei que vocês já conhecem os números, né? Até o 10 aí, já estão todos craques. Mas agora nós vamos começar a estudar um pouquinho a história desses números para começar a aprender aí que depois do 10 vem mais números, depois do 20 vem mais e assim por diante. E que os números não servem apenas para contar, mas tem outras funções também. Isso mesmo. Ok, tia Su? Ok, tia Rafa, tudo certo? Então, galerinha, muito obrigada pela aula e a gente se encontra na próxima aí. Beijo, fica com Deus. Beijo, tchau, tia Rafa. Tchau!